nunca vai ser ninguém nada, nunca vai ser nada de errado. Sim, mesmo se a luta para um país melhor. Mas para aquilo também para mandar um recado, acho que e bom às vezes não chama muita atenção. Nunca dúvida de dinheiro, nunca segue se fonte, nunca tem dúvida de se fonte. E aquilo que está em causa. Mas está em causa como é que ele está comunica. Se for uma comunicação errada, ele tem que falar ele. E na aproveita também, quem que por útil, corta em parte para falar ele, para chegar nele. Para sinhar ou ter uma informação, por exemplo, que pode colocar a minha vida em risco, ou vida qualquer, aí que ele consi, encaixa como e encaixa e certo, se quer ter esse contato com esse dono, na privado, para alertar esse dono, e na binha ao público, para ver como questão que ler o público, que binha uma informação ao público, e que está na minha pessoa. Isto é de como, a mim tem N famílias, que manga de ano é coisa. Or que ele binha que informação, isso foi a segunda vez. O que ele binha que tipo de informação ao público, em vez de ele contactar na privado, que acha como o certo e contactar na privado. Or que ele quer contactar na privado, para ver como uma coisa poderia tentar contactar e que conseguir contactar, mas para eminência de perigo e recorrer à rede social para poder alertar. Que ele é aceitável, mas nunca contactar para privado. Nem na primeira vez, nem na segunda vez, nunca contactar. Para aquilo não falar como nunca me nunca mais, mesmo que tenha uma informação. Se que por contactar na privado, ou contra alguém que consente que não tem proximidade para a visão, para que se tenha nome público, para evitar colocar minha família na susto. E foi exatamente o que aconteceu a primeira vez de ignorar, e na segunda vez, ao mesmo tempo, criança no trabalho, a seguinte liga atrás de outro. E que é bonito, entende todo respeito para ele, encaixa ele como e que aqui está fazendo errado, e se luta, que está nele, a missão é luta, mas modo que está passa certas informações, acha ele, ponto de vista de mim, acha ele errado. Para que não dá um exemplo. Por exemplo, a coisa de Tony Checa, a mim está na guinça que visado. Mas hoje alguém entra em contato comigo avisando como para se encontrar com o Tony Checa para contar. Alguém tirou olhar na minha página e escreve aquilo. Não. Hoje se não ponto, estão falando que tem quem que a mim que consigo Tony Checa. Não consigo sim. Mas não consigo alguns gente que não tem certeza de como é por isso se que tem esse contato é por alguém que é próximo a ele. E foi exatamente esse que me fazia como liga dois na terceiro alguém falando que tem esse número. Me falaram como bom. Tenta para aquele, vou avisar como que chegam, mas tenta tomar cuidado um bocado. A mim que achei certo, pô, tá bem nas redes sociais. O Chico fala, fulano, tomou cuidado, não faço isso. Não tem uma família de nós, que tem nada a ver na vida, que não é risco não cuidar como, não luta para um país melhor. Mas ou quando bem um apoio e informação nas redes sociais, porque se para naquele lugar que a mim não encontra aquilo, porque se me preocupa, a partir do momento que eu vou falar, que você tem aqui plano, e perceber como aqui plano descobrir, é criar um novo plano. Então, cabe achar como é o caminho que eu estou correndo para essa informação. E certo, primeira vez, ignorou bem. Nunca respondeu, achar como é. Guinness falando só que vou ficar tranquilo. Mas a segunda vez, não precisa para que eu vou ver como é. Porque como o que tem caminho, eu comunico comigo. O tem caminho, por que eu estou comunicando comigo? Não, can't chegar certo aquilo. Nem condição, se eu comunicar comigo na privada, acabou se tenho no público. Se é matando, não morre, se qualquer um de Guinness. Mas como assim, antes de matar, para matar minha família que morre, para ver como uma coloca susto, minha família. Que ele é muito errado o caminho que eu estou com isso. A minha falou ele sem vírgula. Um caso é certo, é a forma que eu estou comunicar, de falar com uma vida de sem risco, comunicar que seguinte, se eu tenho outro meio, que eu comunicar que dono. O professor recorrer à via que eu estou comunicar, hora que eu conseguir contactar esse dono. Porque consigo olhar ninguém que se próximo esse dono para avisar. É que é toda a informação que não tem que bem ao público. A nós, tudo na vida que nós temos nela, não temos informação na bastidores. Mas é que toda a informação que não tem bem ao público. Para ver que muitas vezes essa informação tem que ir ao público, o por ter colocar em vida quem que dá aqui informação. Então não precisa ter muito mais equilíbrio na hora que não comunica publicamente. Para ver como não luta para um país melhor. Não tem o mesmo objetivo. Se não tem o mesmo objetivo, não tem canais de comunicar com outro. Não tem como não contactar com outro. Para ver que é mais fácil no mundo, nós mais novo, e vamos não se comunicar com outro. Não tem mais de cada plataforma que não pode comunicar com outro. Não tem TikTok, não tem Instagram, não tem Twitter, não tem o Telegram, não tem o WhatsApp, não tem N plataforma para poder comunicar com outro. De uma forma muito mais privada. Encaixa como é forma, não falou ele que por aí corta o vídeo e mandou ele. É forma que você comunica e errado. A minha falou ele sem vírgula. E errado. Ora que vida de alguém que está em causa, você pode bem publicamente antes de você tentar contar na privada. Para ver como, se você bem publicamente, não suponho como, informação e verdade. Ou bem publicamente, vou comunicar. Se dono, por exemplo,
Guinda entender como parar no plano de descobrir, eu acho como é que tem alternativa. O que se aquilo sem entender para ser que se não index do por nem contra aquilo e por perto por que Guinda o pode ter que consumir através de boa informação e por fazer com que Guinda quando pesquisa para saber aquilo aqui. Então não pediu tempo paciência no fundo do coração para a próxima vez que eu tenho informação que toca que minha pessoa de mim se você pode contratar no privado que você tem não publicamente para ver o que acabar colocando a família de mim numa situação muito complicada que está pegando a liga. Nunca me chega. Tenho todo respeito a você, nascer com uma forma de comunicação. Nunca se verá de outros, mas de mim. O que não trata de minha pessoa, de mim. Comunicar comigo no outro fórum, como comunicar comigo. É isso que me pode falar. E não fica para ali, não passa para outro curso. Relativamente a questão no país, e no país também num caminho muito errado. Mas muito errado mesmo. E que a hora não refletir profundamente sobre no país. Que país? E nós tudo. Bem, questões ideológicas, partidárias, que ele tem a ver com a forma de pensar. Mas uma coisa que não tem em comum, dignidade. Por exemplo, a mim que por achar como para defender minha lado, não precisa de maltratar outro alguém que quer defender mesmo lado que ele. Não. Que diferenciando ideia de um Guiné melhor, não por discutir e aceitável na democracia. Mas se no exercício de liberdade, que não pega telefone ou não comunica, se por acaso não passa ninguém linha frangalin, aquela live curto cara da ninguém, um abraço. Olha, se no caso no exercício de liberdade não passa limite que não pode fazer, existe uma coisa que é chamada tribunal, alguém que se sente lesado, que não fala e pode levar na justiça. Nunca pode usar Estado uma pessoa de bem, Estado criado para poder, como ser humano, por si só, um ser egoísta. Se um ser egoísta é que, mano, Estado pensado e criado para poder regular na conduta, por exemplo, aí direito está surgir, e criar o direito e tem Estado, primeiro que é direito e para regular na conduta na sociedade. Se a mim viola, por exemplo, daqui acabaria direito e com o direito, por exemplo, de doutora Amélia. Daqui acaba o direito de doutora Amélia com o direito dele, né? E bem assim, por exemplo, bem de caçamba, assim sucessivamente. Então, se a mim viola direito de doutora Amélia tem que recorrer ao Estado para poder fazer como sentir a senhora, para poder acompanhar que pelo menos que preciso com causal para poder pagar algumas consequências, se não vai ser de uma espécie, se não vai ser em prisão e daí que não tem que ter uma pessoa chamada Estado que tenha um poder de autoridade. Que poder de autoridade é como ele está falando em uma expressão latim que está chamada de poder ius imper. Então, o que está acontecendo com daí o tem polícia que seja polícia de ordem pública. Palavra conta de ordem pública. Polícia, primeiro objetivo é garantir segurança a todo cidadão guineense. Primeiro objetivo. Segundo objetivo, em caso de guinda ser cometido qualquer violência, para apoiar ordem lá. O que me chama guinda atenção que é essa? A nós não temos que ter muito cuidado, a nós que desde o início não luta contra o regime Sissoko. Nós temos que entender como no foco e luta contra a violência, e luta contra a ditadura, e luta para continuar o Estado de Direito Democrático, mesmo que nós sabemos como não queremos viver uma democracia em plenitude, uma democracia que está na fase de construção. E que temos que não consegue melhorar, é que nós defender como não precisa de democracia, para ver como democracia que dá permitir nunca daqui papel que aqui mexe. Senhora, não vai responder para dinheiro. Mas que eu nunca pude aceitar de como a nós não luta contra o Omar Sissoko. Não é caso que choca, é caso que não é boato que não puri, mas tudo tem de dizer como vou escrever, tudo tem de dizer como liberdade sobre Hermone Cherninho. Não suponha como tudo tem de dizer como liberdade, mas caso de liberdade. E grave, tão grave, que a nós se proibir usar expressão publicamente, a nós, que falam luta para um país melhor, de falar e just eles e entre eles. Não. Então, o que é luta? Luta, e que para falar de como, se por exemplo, luta e quer que um Guiné melhor, um Guiné igualitário, um Guiné, de que nenhum filho de Guiné ainda tem que usar uma força oculta para calantá-lo, além de justiça. Mas eu nunca poderia aceitar como não luta contra uma coisa que é errado, um dia que alguém tem que saber que lado, né? Pratica aqui mal bem contigo que ela, se me sempre escreve no Facebook. Se eu combater ditadura, eu tenho que ser vítima dela. Ele me ser vítima, que não chamou a atenção. O fato que me chamou a atenção, e que significa como, de que coisa contigo, o cobin, de que quando eu falei justo, não.
que você não faz aquilo, você não teoriza, que mesmo prática de mal, o fala bom combater, mostrando por dentro bom. O que naquele momento o que tem diferença que se dumo que está praticando. Não estou entendendo uma coisa não ser solidário com alguém. Outra coisa é condenar a violência. A boca obrigado a ser solidário com quem está praticando violência. Esse é um facto. A boca obrigado a ser solidário com quem está praticando violência. Que ele é aceitável. Mas a boca proibido falar de como e justar. Um contar já. Então, afinal, qual que é a luta? Uma luta para combater violência ou uma luta para combater uma violência seletiva? Que é de lado. Por exemplo, praticamente, por exemplo, caminha defende o mesmo linha de libertar o país na mão que está nela. Então, só que aquele voluntário que tem que falar como uma condena. Não. A mim, meu foco de mim é condenar a violência e não importa o lado que é praticado. Aquilo é que é meu foco. A mim, me se discute qualquer seja guineense no campo de democracia, no campo de diversidade de ideia. Se munim os, para passar noites e noites na lei, no especialistas, que assunto que munim, para voltar provocar a discussão naquela, para poder enganá-lo. Assim que esse campo aceitável de democracia. Que eu nunca pude demitir na conta uma coisa. Se é coisa de irmão de Tcherninho e verdade, que tu não diz como é verdade, não tem debatimento na mesa como um povo, não falei justa. Que será que vou achar como é aceitável para uma mês seguinte, para chora? Tu dora naquele país. Coisas acontecem no país, não para não ouvir, que é como ninguém te fala. Não encontra mais que 10 corpos. Mas que é corpo bequim? Que é corpo bequim não tem que punta? Será que a mim, mas tem direito de viver em qualquer Guiné? Mas nenhum guineense tem direito contra guineense que não vive, que não vive. E que assiste? A nós tu não tem o mesmo direito. Sobre o artigo 24 da Constituição da República fala. Direito que não tem de viver, que ele é qualquer seja guineense tem. Direito que não tem de comer, que ele é qualquer guineense tem. A mim que tem direito de contar comer, mago nosso, capuri comer, e só neusa que pode comer. Não tem direito de falar com mago que pode viver, a os, só franco pode viver. A mim, nenhum guineense pode matar outro guineense, para o belo prazer. Por que razão não tirar, não tem a pena de morte na Constituição da República? Para não perceber errado. A nunca pode com o próprio não líder falando como homem está recuperado, que ele que acabará assinando. Diz que matar não se vê como é, diz castigado. No Congresso do Caçaca Cabral manda por eles fala como homem está recuperado. Que não achar como, nunca perceber como e os teles e que de uma forma ou outra e o ódio que não se implementa na sociedade. Ódio destruir uma nação. Hoje não me se não camiste, a não está dividido. Nunca visto na história do país, nem na época de 520 anos que Tuga dominando, ainda que existe uma rivalidade ainda entre os grupos étnicos, mas que existe ódio, que existe ódio, uma questão no país. Mas para quem ganha que é um grupinho seguinte, que não tem direito de vida, a nós, não nos outro, não nos matamos outro. É jovens que estão na presidência, não param, não percebem uma coisa, que jovens são vítimas de Estado, que jovens são vítimas de sistema. Para ver que eu não tenho que entender. Não faço uma coisa para entender. Se mesmo que está uma situação de tano, e cá na volta Guiné. Você vai cá na volta Guiné. Para ver, lesme e descarnos. Mas que é um indivíduo burro. Indivíduo que tem uma inteligência. E se vira como na conversa como que não sai lá. Ninguém quer falar para riba e na conversa faz uma análise muito além. Infelizmente, jovem de Guiné porque é devido a limitações que por ter. É que manda nós não temos de ter uma compreensão de como é jovens que estão a fazer brutalidade no país. Eles são vítimas mesmo do sistema, como qualquer um de nós. O que não tem que fazer? E dizer que jovens não entendem de como a boa estão sendo vítima. Senão, amanhã, o que vão fazer? Baixa como, vão dar algum dinheiro, vão pegar milhões, vão falar você direito, vão dar bom carro de luxo. Amanhã, que carro de luxo, cana balibos. Bom ser vítima, para aquilo, vou parar. Agora, se não bem eu falei dos teles, como não resolve aqui o problema? Não vou explicar só. A nossa está falando, alguém está falando, e entre eles, como que não pode resolver aqui o problema? De como? Não perceber como. O que é que falta a nós para não se ver como? 1 de fevereiro, 1 de dezembro, tudo é mentira. O que é que falta para não entender? Perante é tudo que não olha. É óbvio que vaza, que é que não ouve, que é que não falta na ponta de conclusão, por não tinha conclusão alguma. Tudo que é fácil e na base de mentira.
E na base de como alguém se perpetua no poder. Enquanto o americano tem. Ninguém que tem investido numa força armada paralela se fica para sempre no poder. Não é coisas que é que faltando. Não é coisas limpo, poço. E cabe cada um som de nós. Quanto ao tempo próximo, falar, refletir no fundo do irmão. Tá que diferença. Por exemplo, um lesme, achar como se só como gosta dela de que tirninho. E que é verdade. E mais gosta de que, por exemplo, que Tano. E que é verdade. E não usou, e não descartou. E mais gosta de que Suzy Barbosa. E não usou, e não descartou. Cada quem tem esse tempo do uso, dia que chega o tempo de escutar uma copo. Não refletir, não libertar no país. É viso. E para o Brema Câmara, Banuro Gomes e Bianca Fernandes. É triste, senhores. É triste figuras políticas. Eles responsáveis mais é que se socorro. É momento. Ele é responsável que mais que socorro BH não porque não continua no país. É triste figura. Apesar de Fernando Dias e que era o presidente do PRS, mas ao sendo ele líder partido e tem de sofrer consequências para como se partido participava naquilo. É tendo lá, até batimão na mesa, fala não. É para que o problema que mais tem uma reconciliação de falar que como a minha oposição. Filhos de Guiné estão olhando na mar. Não vou preocupar com ele, não punta. Por que não faz um corpo que os 10 corpos agora, como que não conseguir aquilo? E que eles não vão conseguir olhar. Que eles provavelmente estão no fundo do mar. Não está falando, não, isso é lado, mas não é lado, quem não ganha ali. Vou contar só uma coisa. Claro que não ganha. Claro que não ganha. Canto, 1-0, 2-0, 3-0, 5-0. Mas quem não ganha? E tem só 2 ganhadores. Se socorro, que BH não tem. O resto tudo é perdedor.